Olá, o 6 de maio de 2021 entrou para a história como o dia do terror e da indignação para todo o país. Na nossa reportagem você acompanha detalhes sobre a operação policial que resultou na morte de 25 pessoas no bairro de Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Dados do Fogo Cruzado apontam que esta foi a segunda maior chacina da história da cidade e a mais letal operação policial do estado. Na entrevista central, a senadora do Cidadania do Maranhão, Elisiane Gama, analisa, entre outros assuntos, a primeira semana de trabalho da CPI da pandemia e faz projeções sobre os próximos depoimentos, em especial os de representantes das empresas fabricantes de vacinas. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. A favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, viveu neste dia 6 de maio o momento mais trágico da sua história. Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas deixou 25 pessoas mortas. Pesquisadores apontam que esta é a segunda maior chacina da história do Rio, cometida no período em que uma determinação do Supremo Tribunal Federal proibia a realização de operações policiais nas favelas. Luísa Sansão nos traz outros detalhes. Nacional. As favelas cariocas amanheceram em luta por justiça e contra a violência de Estado nesta sexta-feira, dia 7, após a chacina protagonizada pela Polícia Civil em operação no Jacarezinho, zona norte do Rio, na madrugada desta quinta. A ação, que resultou na morte de 24 pessoas da favela e um policial, além de ter ferido 2 passageiros de metrô e um morador, foi a segunda maior chacina da história da capital fluminense, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Os indícios são de execuções sumárias. Na cidade da polícia, às 7 horas da manhã, pessoas indignadas ergueram cartazes e bradaram contra o extermínio da população negra e favelada que há tantos anos se intensifica sob a justificativa de guerra às drogas. Para o professor do Núcleo de Estudo de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, Pedro Cláudio Cunca Bocaiúva, o massacre evidencia a continuidade da política genocida, de não apenas permitir e legitimar, mas estimular as polícias a matar, política escancarada do ex-governador cassado, Wilson Witzel, perpetuada por seu substituto, Cláudio Castro. Caracteriza a continuidade do genocídio da barbárie contra a população negra, caracteriza a estratégia de chamada de guerra às drogas, com toda a sua gravidade, caracteriza um determinado modo de ação policial que vitima também policiais, mas, grosso modo, mostra o caráter necropolítico, assassino e bárbaro. Cunca, que pesquisa violência e crueldade sobre a periferia, citou ainda o fato de a ADPF, que proibia operações em favelas durante a pandemia, ter sido descumprida. A caracterização de genocídio não é incorreta, quer dizer, quando o Estado elimina segmentos da população dentro de um certo recorte, e aqui utilizando essa ideologia do inimigo, que na realidade reduz e submete ao direito penal, vira um instrumento de gestão do poder que só favorece milícias, lógicas exterministas e o fascismo. Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, representantes da Polícia Civil negaram que tenham acontecido execuções ou irregularidades na operação. Segundo o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da PSERG, Rodrigo Oliveira, a medida judicial não impede as operações, mas estabelece protocolos para que elas sejam realizadas, que ele afirma terem sido cumpridos. Justiça sim, chacina não! Justiça sim, chacina não! Agora vamos falar de solidariedade. Às vésperas do Dia das Mães, os movimentos populares coordenam ações em todo o país de apoio às mulheres que chefiam famílias e moram em ocupações ou comunidades pobres. Nayá Tauane nos mostra detalhes destas campanhas. Trilhos do Brasil. Espalhada por todo o Brasil, a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, integrante da campanha Periferia Viva, tem atuado em ações solidárias durante toda a pandemia.
Agora, neste final de semana do Dia das Mães, as organizações vão promover doações de cestas básicas e materiais de enxoval de bebê para as mães da ocupação Novo Caldeirão, em Juazeiro do Norte. Emily Sampaio, que faz parte da rede de médicos no Ceará, nos conta a importância dessa rede de apoio. Nós sabemos que um período como esse, em que a fome se agrava, em que nós estamos em meio a uma crise sanitária, sem gerência e sem coordenação nenhuma, é mais importante ainda que o processo de solidariedade ele esteja ativo, que nós possamos estar, enquanto cidadãos, todos unidos. Já no Paraná, a Brigada Solidária Laudelina de Campos Melo, que carrega o nome dessa mulher que foi empregada doméstica, defensora dos direitos das mulheres e mãe, tem organizado frentes de luta para ações solidárias na comunidade de Maringá. O coletivo realiza doações mensais de alimentos e roupas. Tiago Fanelli é um dos participantes da iniciativa. Ele destaca a atuação do projeto, que vai além da solidariedade. As nossas ações não podem se confundir com simples caridade. A nossa intenção aqui é, e sempre foi e continua sendo, promover uma solidariedade de classe. Como dizia aí o revolucionário moçambicano Samora Machel, a solidariedade ela é diferente da caridade, porque ela busca integrar forças comuns num mesmo objetivo. E qual que é o objetivo? No nosso entendimento, é a superação das raízes do problema que causam essa miséria. No estado de Minas Gerais, a organização Mães pela Liberdade promove ações de apoio às famílias das comunidades LGBTI+. Além da doação de cestas básicas, elas também atuam no acolhimento a essa população. A CPI da pandemia no Senado ouviu em sua primeira semana de trabalho 2 ex-ministros e o atual titular da área da saúde no governo. O foco é investigar as ações e omissões do presidente durante a pandemia. Mas um aspecto também se destacou por esses dias: a ausência de senadoras na comissão. Na entrevista central de hoje, recebemos a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela avalia as consequências da hegemonia masculina na CPI e faz projeções sobre os próximos depoimentos. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Hoje vamos receber a senadora Elisiane Gama, do Partido Cidadania do Maranhão, para falar um pouco sobre a CPI da Covid, que já começou a esquentar em Brasília. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Que balanço a senhora faz dessa primeira semana de CPI da Covid? Olha, eu acho que foi uma semana muito produtiva. As primeiras oitivas que nós fizemos, a gente já conseguiu, na verdade, mensurar o que pode acontecer nos próximos dias, sobretudo em algumas linhas que a gente está percebendo, que é a não prioridade, por exemplo, da ciência, a não prioridade da área técnica, em detrimento de um posicionamento político e ideológico. Ao mesmo tempo, também as ações que o governo federal poderia ter feito que não fez e que, infelizmente, acabou, no meu entendimento, também contribuindo para os números catastróficos que nós estamos realmente vivenciando hoje, não é? A falta de transparência, a falta de comando de uma política nacional. Eu acho que são algumas das linhas que a cada depoimento, a cada oitiva que a gente faz, a gente consegue, na verdade, sentir isso. Aliás, algo que já vinha sendo colocado aí, inclusive pela imprensa e por nós que já viemos acompanhando aí ao longo dos últimos meses, não é? O enfrentamento da pandemia no Brasil. Quais os principais fatos relevantes que a CPI já trouxe à tona? Olha, eu vejo que, para mim, um dos mais preocupantes foi uma declaração que foi dada pelo ministro Mandetta da possibilidade de o governo estar querendo mudar, por exemplo, a bula da cloroquina, não é? A revelia de um entendimento científico e a revelia de um entendimento técnico. Isso é muito grave. A gente está enfrentando uma pandemia que a gente não tem ao certo medicamentos para isso e, de repente, você simplesmente mudar ao bel prazer, o resultado poderia ser, como infelizmente foi
para algumas pessoas no Brasil, catastrófico, porque a gente tem aí informações de inalação, né, nebulização, por exemplo, com o uso de cloroquina, e que levou a óbito algumas pessoas no estado do Amazonas, né? Essa, para mim, foi uma das informações mais graves que nós já recebemos até o presente momento. O ministro Taixe, por exemplo, deixou claro, sem nenhum tipo de confusão, de que realmente ele saiu do governo porque ele não se submeteu à determinação que foi dada pelo governo, pelo presidente da República, de utilização da cloroquina de forma realmente deliberada. Então, eu acho que a utilização, sabe-se lá por quê, e vamos entender nos próximos dias se é pressão da indústria farmacêutica ou o que seria de fato nessa fixação em relação a esse medicamento e também a ivermectina. Esta semana houve uma discussão por a senhora fazer uma pergunta ao convidado antes de parlamentares titulares. Como a senhora tem enxergado a ausência de mulheres na comissão? A mulher tem a sua sensibilidade própria, a mulher tem a sua forma aguerrida de tratar, a mulher tem a sua forma plural, na verdade, de ver um pouco mais o mundo. Esse toque feminino, essa presença feminina com um olhar diferenciado em relação a todos os demais 18 homens tem, não há dúvida, um impacto relevante. Talvez por conta disso aí, um certo questionamento e uma certa tensão de alguns homens que se posicionaram. Mas nós fomos realmente com o mesmo entendimento, com a mesma convicção, com a mesma garra, não é? Eu lembrava, eu digo, olha, todas nós aqui, mulheres do Senado, somos mães, e as mães, seja quem gerou no útero ou quem gerou no coração, sabe o que é defender aquilo que acredita, sabe o que é defender aquilo que ama e que gosta. E a gente acredita muito no Brasil, a gente acredita muito na atuação parlamentar, e a gente vai também levando essa mesma garra aí para o plenário e fazendo realmente a defesa daquilo que a gente acredita. Quais as perspectivas de pautas para a CPI nos próximos dias? Ouvir representação dos principais laboratórios, porque a gente já poderia ter no Brasil antecipado para o início do ano aí doses de vacina da Pfizer, por exemplo. Houve uma tratativa de compra de 70 milhões de doses e que não avançou. O presidente diz uma coisa e as notas que nós recebemos da Pfizer diz outra. Então, nós vamos esclarecer isso, porque isso significa vidas. Veja, nós estamos já, graças a Deus, reduzindo aí a quantidade de mortes no Brasil por conta das vacinas. Então, se a gente tivesse vacina em larga escala, em quantidade maior, que fosse a partir do mês de janeiro, com certeza o quadro não seria esse que nós realmente estamos acompanhando. Então, ouvir esses técnicos dos laboratórios é fundamental para, de fato, a gente chegar nesse entendimento. O governo Bolsonaro tem se esquivado das perguntas e montado um esquema de blindagem entre seus aliados no Senado. Até que ponto o governo vai conseguir ter suas reais intenções e ações nesta pandemia, senadora? Eu acho que não tem como a gente não chegar, na verdade, a uma informação concreta. Eu acho que por mais arsenal que se monte, por mais tentativa que se faça de desconstruir, mas eu acho que a gente chegará ao final com um encaminhamento importante, um encaminhamento real daquilo que poderia ter sido feito no Brasil, que não foi feito, e daquilo que foi feito, que não deveria ser feito. Chegou a hora da parada cultural. Hoje a recomendação é do cineasta Yuri Moreno, que divulga a exibição do curta O Malabarista, que ele mesmo dirigiu. O curta ficará disponível no YouTube durante todo o mês de maio. Vamos conferir? Parada Cultural. Fala galera, aqui é o Yuri Moreno de Goiânia. Eu quero convidar vocês para assistirem o meu curta-metragem O Malabarista, que vai ficar disponível no YouTube da minha produtora até dia 30 de maio. É só acessar lá, Caolha Filmes no YouTube, ou procurar pelo nome do filme O Malabarista, ou acessar as nossas redes sociais, @Caolha Filmes, que o link está por lá também. O filme fala sobre malabaristas de rua, sobre a importância de valorizar o trabalho desses artistas. Nosso filme rodou muitos festivais, foram mais de 200 festivais em 47 países. Nós ganhamos 36 prêmios ao todo e agora está disponível para todo mundo assistir aí no YouTube. Espero que vocês gostem e depois passa lá para dar uma curtida, siga a gente nas redes sociais para acompanhar nosso trabalho. E é isso, deixe uns comentários lá para ajudar a gente. Obrigado, abração.
Fica a dica para este final de semana. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até mais! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.